eu acho difícil ficar falando assim de quem é a culpa, né? A culpa é do preparador físico. Seria leviano da minha parte afirmar isso. Com base em quê? Qual o meu conhecimento disso? O que falta é o preparador físico, já que o Tite adora colocar alguns dos integrantes da sua comissão técnica ao seu lado nas coletivas. Está na hora do preparador físico aparecer, o Fábio Bacera de Jean, até para tirar as nossas dúvidas da imprensa, dos torcedores, de todos, né? Sendo perguntado a respeito dessas questões físicas. Né? Existe um raciocínio que eu acho que é um pouco mais raso, que é número de jogos total, cada um time disputou durante a temporada, que existe, claro, não pode ser ignorado, mas tem outro lado também, que o Flamengo perdeu 5 titulares em potencial na Copa América. Isso, né, esticou a corda dos demais. Tiveram que jogar partidas seguidas. O Gerson joga 90 minutos praticamente todas as partidas há um tempão. A Copa América foi em junho, julho, né? Ele está jogando direto. Então você não tinha como revezar, como alternar jogadores, você teve que ficar jogando com os mesmos jogadores importantes sempre. E essa conta vai chegando. O caso do Michael, que sofreu a lesão muscular, ele estava jogando normalmente lá, mas não era para jogar, colocar quem? Não tem jeito. Agora, o Cebolinha não foi lesão muscular, nem o Vinha. São outras contusões, até muito mais graves. Mas essa quantidade de lesões, parece que é óbvio que se tem um culpado, é a sequência de jogos. É a sequência de jogos. Como evitar isso? Aí é uma cobrança que pode ser feita ao clube. Se preparou adequadamente ou não, mas é preciso ouvir o lado do clube para entender o que foi feito e por que não deu certo, por que tanta gente está se machucando. Né? Mas até agora não falaram. Deveria falar. Muito mais importante do que o César Sampaio hoje, ou Matheus Bach, ou Kleber Xavier, é o Fábio Baceridian aparecer ao lado do Tite na coletiva, ou lá no CT, num dia de treinamento, com os jornalistas todos por lá, o preparador físico aparecer para conversar com a imprensa e ouvir as perguntas sobre isso, porque enquanto isso você fica aqui especulando. Aí tem torcedor que afirma a culpa é do preparador físico. Eu acho que seria uma irresponsabilidade eu falar um negócio desse. Não sei se a culpa é dele, gostaria de saber o que ele tem a dizer. Eu sei que o calendário é o grande responsável, ponto. Mas o calendário é igual para todo mundo. Não é, não. Nenhum time perdeu 5 titulares que ficaram mais de um mês jogando até o final da Copa América, os uruguaios, e durante parte dela, boa parte, o chileno, no caso, o Pulgar. E agora perde de novo, né? Para a gloriosa data FIFA. Inclusive, todos os jogadores brasileiros, né? Os jogadores convocados. Não vai mais porque tem o eu digo que é o caso do Vinha, que não pode servir a seleção do Uruguai. A Arrascaeta nem sei como vai ser, De La Cruz também, os dois machucados. Então é uma situação que merece, acho que, uma discussão mais ampla. Mas não existem elementos para isso. Falta o clube se manifestar. Mas o clube não se manifesta, não fala, e a gente fica no terreno da especulação. Sobre as contratações, não era para ser um mercado tão pesado, acabou sendo muito em função dessas lesões, né, desses problemas físicos do Cebolinha. Por que contratou o Alexandre? Porque o Vinha se machucou. Por que contratou o Michael e agora o Plata? Porque o Cebolinha também se machucou. Então acabou sendo uma janela mais ampla. Caso contrário, eu acho que eu não teria contratado tanta gente. Iriam atrás do Alcaraz, de qualquer forma, né, que acabou sendo a contratação mais cara, que é um jogador que o Flamengo tenta contratar há anos, né, desde os tempos do Racing. Então, acabou sendo uma janela mais numerosa. E vai ter gente saindo, com certeza, né? É possível que saiam jogadores até agora ou mais adiante. Vai sair gente, vai negociar jogadores. Eles vão tentar equilibrar um pouco essa balança aí, negociando alguns jogadores. O Vitor Hugo já foi emprestado aí na negociação do argentino. E mais gente deve ser negociada mais adiante, muito provavelmente. Ô Mauro, o Cebolinha não, o Michael também está fora da temporada? Não desconheço isso. Ele teve uma lesão muscular. Mas eu não vi nenhuma informação de que ele não joga mais esse ano, não. Eu ouvi o Renato Maurício Prado dizer isso ontem. Eu desconheço isso. Tá. Aqui, ó, a galera já tá mandando mensagem pra gente. O Elisandro Banhos fala: parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Não acho que fica sempre difícil fazer uma avaliação do nível de futebol das equipes, tendo em vista a quantidade de jogos e o número grande de contusões? Sim. Né, parece que o calendário brasileiro, do jeito que é quase que uma luta de sobrevivência ao longo da temporada. Agora, o Arnaldo, tem Corinthians e Flamengo em Itaquera e tem um jogo muito importante, que é Botafogo e Fortaleza. Aí sim. E aí, a minha pergunta é, essa rodada pode ser boa para o Flamengo nesse sentido, porque Botafogo e Fortaleza vão perder pontos. Alguém vai perder ponto, ou os dois até. Né? Depois, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que pode se beneficiar com isso. Mas tem esse jogão aí no horizonte, queria que você falasse do Flamengo, do Corinthians e também desse jogão. Bom, o jogão, começando pelo jogão que é sábado, né?
probabilidade de um jogão é grande, porque eles tiveram a semana de preparação, né? Fora da Copa do Brasil, os dois tiveram um respiro para essa partida que vale muito, né? Um confronto direto pela liderança, sobretudo para o Botafogo, que recebe o Fortaleza, né? O Fortaleza, com essa campanha impressionante, ele visita o Botafogo, depois vai visitar o Palmeiras lá na frente. Então agora vai ser testado em algumas partidas fora de casa, com agora a vantagem de poder, digamos, jogar pelo empate, jogar no erro do adversário, que é a sua especialidade, né? E o Botafogo precisa tomar a iniciativa, tentar recuperar a liderança nesse confronto direto, porque depois não tem mais Botafogo e Fortaleza, né? É o último dessa temporada. E não sei se a rodada pode ser boa para o Flamengo, Tino. Eu acho que essa partida tem muitos componentes no domingo aqui em São Paulo. Aniversário do Corinthians, Tite voltando a Itaquera, Corinthians falando em final, não sei o que lá, é final. Eu não sei exatamente, o Flamengo ele consegue hoje lidar com as três frentes. Aliás, o Corinthians também está em três frentes. Mas o Flamengo joga as três frentes para vencer as três frentes. O Corinthians joga as três frentes para sobreviver no Brasileiro e tentar algumas coisas, alguma final nas Copas. E ele não consegue. E acho que essa é uma questão. Eu estava pensando nas declarações dos jogadores e na dupla argentina que o Juca citou, Ramon Dias e seu filho. Como o Corinthians praticamente só tem recém-chegado, né? O Corinthians, a reformulação foi completa. Todo mundo que chegou, de técnico ao último jogador, veio para o Corinthians com aquela situação: eu vim para o Corinthians para ser campeão, eu não vim para lutar contra o rebaixamento. Foi a frase do Gustavo Henrique ontem, que fez o gol no finalzinho, né? Que dá esperanças ao Corinthians no jogo da volta contra o Juventude. O grupo do ano passado, do Corinthians, envelhecido, precisando sim de uma oxigenação, de um ajuste, sabia exatamente o que estava se passando com o time. Sabia que a prioridade era permanecer na primeira divisão. Sabia que manchar o nome que eles têm na história do Corinthians com o rebaixamento seria a pior das coisas. Vocês já repararam para pensar nisso? O Cássio, o Gil, o Renato, o Fábio Santos, o Paulinho. A única coisa que poderia acontecer na carreira deles no Corinthians era ser rebaixado com o Corinthians. Essa turma que entrou agora não tem a menor ideia disso. Fora o Fagner, eles não têm ideia disso. Então, na cabeça deles, é mais importante... Isso é instintivo, não é declaratório. É mais importante a possibilidade de ser campeão, tentar alguma coisa, tal, não sei o que lá. Eles não têm vínculos. E essa situação, para quem luta contra o rebaixamento, é complicada. Porque quando ela sola um time grande, quando não se tem vínculos, ela pode ser... E acho que também é sintomático para mim o discurso da comissão técnica que no Vasco, quando assumiu o Vasco, falava toda vez não vai baixar, não vai cair, não vai cair. E no Corinthians ela não é bem assim, não vai cair, mas a gente quer ganhar, não vai cair, mas a gente quer ganhar. Então, por mais que ele poupe alguns jogadores importantes nos jogos das Copas, a cabeça do Corinthians, do time, dos jogadores, da comissão está dividida. E o Corinthians está lá se preparando, como disse o Mauro, no Rio Grande do Sul, volta para fazer um treino aqui em São Paulo e vai para o jogo. O Flamengo tem um histórico positivo. Acho que a chance do Corinthians no domingo, com apoio da torcida e tal, depende muito mais de uma eventual dispersão do Flamengo e do seu treinador do que das suas próprias forças. Se o Flamengo jogar minimamente concentrado e tal, é difícil o Corinthians vencer. E não basta mais o Corinthians empatar. O Mauro falou da lista de 11 jogos com uma vitória só, aquela com o Bragantino em Ribeirão Preto. Ao Corinthians no Brasileiro não basta mais empatar, mesmo com os melhores, né? Depois ele pega o Botafogo, não basta empatar, porque ele já empatou demais e está lá embaixo. Então, de fato, é uma situação que vai se tornando dramática, porque as rodadas vão passando, vai faltando menos jogos a cada semana, e o Corinthians tem esse sinal de alerta falado pelo Juca há muito tempo aqui,
que é uma questão meio lenta e gradual, como os pontos corridos colocam, e a gente vai mirando quais os possíveis outros times que possam ser tragados pela zona de rebaixamento. A rodada no meio de semana com jogos atrasados foi ruim. O Criciúma ganhou. Cada vez fica mais difícil pensar do Criciúma descer para essa turma. O Juventude descer para essa turma. Agora, talvez o Bragantino está horrível. O Corinthians está mirando. Fluminense, Grêmio e Inter não me parecem times que vão lutar contra o rebaixamento. Então você fica falando, tudo bem, o Corinthians pode passar o Vitória, e quem mais, né? Toda semana, quem mais? Qual seria o outro? É uma situação no brasileiro muito complicada. Nas Copas, Tironi, tudo pode. O Corinthians pode eliminar o Juventude, pode ir para a semifinal com o Flamengo aqui, pode até eliminar o Fortaleza na Sul-Americana, mas o que importa são as 38 sagradas rodadas do Brasileirão. Ô Danilo, passar a bola para você, porque, como eu falei, né? Vai ter Fortaleza e Botafogo, fatalmente vai perder ponto. O Flamengo encara o Corinthians em Itaquera. E o Palmeiras encara o Atlético Paranaense, que é outro, o Palmeiras é outro que está na briga aí, e agora só nesta briga, pelo Campeonato Brasileiro. Mesma pergunta que eu fiz para o Arnaldo, a rodada pode ser boa? Se o Palmeiras fizer o serviço dele, sim, pode ser boa para o Palmeiras. Antes, rapidinho do Corinthians, eu andei conversando com o pessoal que vive o dia a dia ali do Corinthians, e além de tudo isso que a gente fala sobre o atraso no aspecto de pagamento, né, não atrasa, conta bloqueada e tal, tem uma questão do dia a dia do clube também, que os jogadores eles não estão exatamente vivendo confortáveis. Tem pessoas estranhas no CT, pessoas estranhas nos hotéis, até essa questão que o Corinthians lá em 2000, 90 e poucos, a gente via acontecer, que era um pouco mais desorganizado, isso parece estar voltando na atual gestão também. O dia a dia ali no CT, hotéis, realmente os jogadores estão bem incomodados com essa questão também, então nada ajuda, digamos assim, né? Porque os caras não recebem em dia, contas bloqueadas e dia a dia ruim, e pior também, uma coisa que é muito estranha do Corinthians, o mesmo empresário que entrou na justiça e pediu bloqueio de contas, ele está fazendo negócios e continua trazendo jogadores para o Corinthians, então tem muita coisa que precisa ser melhor explicada aí nesses próximos dias de investigação da polícia também. A expectativa de todo mundo que vive esse dia a dia lá do Corinthians é que tão logo saia os primeiros resultados das investigações policiais, é uma avalanche, é muita gente que vai estar envolvida e muita gente caindo junto. Então eu fiquei bastante curioso para saber o resultado dessa investigação. Sobre o Palmeiras, Tironi, tem uma questão, né? O Palmeiras, ele já há um tempo, ele é marcado, o Abel especialmente, desde a volta do Abel, é marcado por ser um time que quando tem muito tempo de folga, quando treina muito, não necessariamente volta jogando bem. Na verdade, é quase sempre o contrário. Quando o Palmeiras tem tempo de folga, tem data FIFA, tem 10, 15 dias parado, volta e volta mal. Recentemente teve até um levantamento, o aproveitamento do Palmeiras depois de data FIFA não é bom. Agora não é exatamente uma data FIFA, mas o Palmeiras teve folga de 2, 3 dias, ia ter até um churrasco que acabou sendo cancelado ali por conta da morte do Esquerdo, acharam que não ia ter clima e etc. Mas o Palmeiras está tentando retomar não só a parte física, mas também a parte mental, mas nem sempre responde bem de uma longa pausa. Então é uma questão, como a gente vai ver esse Palmeiras no domingo contra o Atlético Paranaense, que, aliás, deve ter que poupar, porque perdeu o jogo contra o Vasco, tá meio assim, ainda mesmo que tenha a data FIFA ali na frente, é uma questão que a gente vai ter que ver como vai estar o Atlético Paranaense. Já não tem o Fernandinho, já teve o outro Fernando que foi expulso no jogo do Brasileirão contra o Vasco. Então o Atlético Paranaense não vive o seu melhor momento, mas Palmeiras e Atlético na Baixada, normalmente, na Liga Arena agora, que é o nome, normalmente é uma questão para o Palmeiras. E soma-se a isso o fato de o Palmeiras normalmente não responder bem ao período de pausa. Então, não dá para saber. E aí a gente tem que ver no Palmeiras quais vão ser as soluções do Abel para o time, no aspecto que o Gustavo Gomes e o Zé Rafael, que estavam suspensos, eles voltam como opções agora. Mas o Gustavo Gomes não está bem. E o Zé Rafael também não está bem. E o Abel ele tem uma dificuldade de se desfazer
desses jogadores que viraram líderes e referências aí do elenco do Palmeiras durante todo esse tempo. Então eu vivo essa expectativa de como ele vai lidar com a opção do Gustavo Gomes retornando e não jogando bem, porque chega uma hora que o técnico insiste, alguém que não está jogando bem, corre o risco de perder também o controle do elenco. Então, para mim, a decisão chave aí para esse fim de semana do Abel, além desse tempo parado, é o que ele vai fazer com as voltas de Zé Rafael e Gustavo Gomes. Muito bem, então teremos Corinthians e Flamengo, Botafogo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Palmeiras, considerando aí os times que estão brigando lá em cima. Ô Trajano, eu confesso que eu estou absolutamente curioso por duas coisas. O Juca também tá. Primeiro eu quero saber o que você falou que gostaria de falar de outros temas, eu estou curioso para saber. Mas Não, queria que você até falasse parece também que de eu vou te Botafogo dar- e Fortaleza. Vou falar de Botafogo. Não, nada demais, não. Para descobrir a pólvora, não. Na verdade, são dois registros para não deixar passar batido. Porque a gente, às vezes, tem muita coisa para falar e passa batido algumas coisas que estão acontecendo no futebol. Uma delas, para mim, é surpreendente, é o Brasileiro Sub-20 que aconteceu. O Fortaleza eliminou o Flamengo na Gávea. Quer Isso. dizer, então o sucesso no Fortaleza não se dá apenas lá em cima, líder do Campeonato Brasileiro, no Sub-20. Os Fortaleza se colocou no meio ali de Cruzeiro, de Palmeiras, Atlético Paranaense, está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. É um outro feito que vem lá do Ceará, que é o que está passando batido, porque não tem essa visibilidade toda. O outro registro é o Brasileiro Feminino. Aí os times paulistas estão se dando bem, porque tem semifinal que envolvem 4 times de São Paulo. E aí, Juca, é a grande chance que o Corinthians tem, né, de levar algum troféu, sabe, de ganhar um título, sabe, de Exato. comemorar, da volta olímpica. Então não Ganhar do chore. Palmeiras. Ganhar do Ô, Zé. Palmeiras, porque vai ser Corinthians e Palmeiras. Outro jogo é São Paulo sei, e Ferroviária. Né? Ô Zé, você falou do Sub-20, você sabe que no Sub-17 o Flamengo meteu 5-0 no Corinthians, né? Para você Olha ver aqui. a diferença entre o Fortaleza e o Corinthians. O Fortaleza elimina o Flamengo no Sub-20, o Flamengo mete 5-0 no Corinthians no Sub-17. A folha de pagamento do Fortaleza é 7 milhões, a do Corinthians é mais de 20 no principal. Essas são as diferenças de Não, mas o que eu gestão. queria falar, eram só apenas esses dois registros, porque é legal a gente falar também do que está acontecendo no mundo do futebol, e às vezes a gente se esquece do Brasileiro Feminino, do Sub-20 e tal. Em relação a Botafogo e Fortaleza, é o grande jogo que a gente está esperando, né? Toda rodada passa e tem aquele jogo que se espera mais. E nesse caso, é um jogo fundamental ali para a briga pela liderança. Fortaleza, é bom que a gente não esqueça que tem menos um jogo. Se o Fortaleza encaçar para o São Paulo e ganha do São Paulo esses 3 pontos, ela tem um jogo a cumprir, a situação do Fortaleza fica filé mignon. Então, eu acredito no bom, porque toda vez que a gente tem expectativa de um jogo legal, o jogo não é legal. Mas esse aí, não sei porquê, talvez pela campanha dos dois times, né? A gente tem um jogo legal. Mas o Fortaleza tem tudo para disparar no campeonato, e aí o Palmeiras pode ganhar. Se você perguntou, pode se dar bem? Ninguém pode se dar bem. Ninguém pode se dar bem nessa rodada se o Fortaleza vencer o Botafogo. Só o Fortaleza.